Verdade, tudo bem? Que é o Vinícius Amorim, apresentador aqui do Alvo da Verdade, tá? Hoje nós vamos falar sobre golpe de Estado, né? É, Como todo mundo sabe, no dia 8 de janeiro de 2023 ocorreu o pseudo, o suposto golpe de Estado no Brasil, né? Vocês se recordam que há cerca de 60 dias o Jair Messias Bolsonaro está preso, domiciliar de forma ilegal, né? Mas antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar aquela curtida e comentar para os próximos vídeos eu estar trazendo aqui com as melhores novidades, com todos os assuntos, tá? Isso já para adiantar, aqui nesse canal a gente vai ter o quê? Vai ter entrevista com pessoas envolvidas em relação à política, vai ter também relação ao cristianismo, que é o nosso carro-chefe aqui no canal Alvo da Verdade. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, tá? Gente, para a gente começar aqui o contexto desse vídeo, para ficar bem explicativo para vocês, o que seria golpe de Estado, tá? No ano de 1973, lá no país do Chile, né, nosso vizinho aqui da América Latina, na América do Sul, né, vamos falar a verdade, teve um golpe de Estado. Ou seja, teve forças armadas apoiando o indivíduo, apoiando ali a tomada do poder daquele presidente que estava ali em questão. 2021, mais recente, em Mianmar, teve golpe de Estado novamente com forças armadas. Mas se a gente for parar para pensar no que aconteceu no ano de 2023, foi golpe de Estado? Vamos pensar qual eram as pessoas que ali estavam, tá? Qual eram as pessoas que ali estavam lá em Brasília? Tinha uma pessoa com alguma arma, um fuzil, melhor, uma carabina, uma pistola? Não tinha, gente. Tinha outra arma, que essa aqui é uma arma muito poderosa, que se chama Bíblia Sagrada. Muitas senhoras, muitas pessoas carregando consigo a espada mais poderosa de Deus, a palavra do Senhor Jesus, que é a Bíblia Sagrada, gente. Então, gente, a gente não pode cair nesse conto de fadas que o governo federal atual está trazendo para vocês. Ou seja, está omitindo informações, estão perseguindo pessoas que se consideram de direita, que se consideram cristãos, né, cristãos, e que se consideram, vamos se dizer assim, apoiadores do Bolsonaro, né? Lembrando, gente, que eu aqui, o meu papel aqui é trazer os fatos. Não vim aqui para mudar o pensamento de você. Eu não vim aqui para plantar nada para você. Eu vim aqui trazer os fatos e trazer também para vocês tudo aquilo que é verdade, tá? No artigo 53 da Constituição, gente, ele fala que todo pensamento, toda fala de qualquer depoente, de qualquer deputado, senador, ele não pode ser preso por opinião. 5 anos que o Daniel Silveira tá preso, gente. Preso com uma enfermidade na perna. Ou seja, ele pode ter morte, pode ter perca de uma parte do seu corpo por conta de decisões ilegais do ditador brasileiro Alexandre de Moraes, né? Gente, ele vem destruindo, rasgando a nossa Constituição, que com muita luta, logo depois de outro golpe, né, de 1964, que foi o golpe militar, que foi outra ditadura. A gente, nenhuma pessoa de direita, nenhuma pessoa de consciência vai falar que o Brasil não teve uma ditadura, não teve um pseudo um golpe, vamos dizer assim, né? Militar teve em 1964, né? Mas a gente, como eu disse no início do vídeo, nós não podemos ficar nessa bolha e dizer que em 2023 nós tivemos um golpe de Estado. Teve alguma pessoa presa? Não teve. Teve alguma pessoa morta por Jair Messias Bolsonaro a tiro? Não teve. O que teve, gente, foi a Débora. Vocês conhecem a Débora dos Santos? Ela com um batom vermelho fez o quê? Assinou na estátua ali do judiciário. Perdeu o mané. Que foi a fala que o saudoso ministro Barroso falou lá no estrangeiro. Acho que, eu creio que foi nos Estados Unidos. Né, que ele falou, perdeu o mané. Vencemos o bolsonarismo. Gente, o Estado Democrático de Direito, a soberania nacional de qualquer país, como que ela é construída? É quando um país que tem a sua Constituição, que tem suas leis, e essas leis são guardadas. E essas leis são levadas à frente pelos seus presidentes, pelos seus deputados, senadores, pelos seus juízes, né?
A soberania ela é composta pelo direito, pelo território e pelo povo. Sem um desses três itens, não há soberania nacional. O Alexandre de Moraes ele vive falando que eles estão indo contra a legalidade, estão indo contra o país Brasil, a nossa soberania nacional. Você, Alexandre de Moraes, você está ferindo a nossa Constituição, dando ordens ilegais. Vamos falar outra ordem ilegal que você fez aqui, mandando prender o Felipe Martins, alegando que ele, em dezembro de 2022, teria ido aos Estados Unidos. Recentemente, o governo dos Estados Unidos, né, emitiu uma nota falando que o governo brasileiro, o juiz brasileiro, o ditador, o perseguidor Alexandre de Moraes, o Alexandrino, emitiu um documento falso alegando que o Felipe Martins teria adentrado o Estado americano, o país dos Estados Unidos, pois ele não entrou. Felipe Martins é um guerreiro que desde o primeiro momento que ele foi preso, que ele foi perseguido, em nenhum momento ele ousou a falar de mentiras para salvar a própria pele ou para condenar o Jair Messias Bolsonaro. Não, ele não fez isso. Ele se prostou de pé e segurou firme. É que nós, povo brasileiro, precisamos fazer, gente. Daniel Silveira, Felipe Martins, Jair Messias Bolsonaro, tantos outros estão sendo perseguidos, gente, sem nenhuma legalidade. O artigo 53 da Constituição, como eu disse antes, está sendo ferido, né? O artigo 5º da Constituição também, lá onde vai falar sobre as liberdades individuais, se eu tiver errado eu vou colocar aqui na edição do vídeo, eu vou colocar aqui o artigo 53, os artigos que eu estou falando aqui para não ter esse erro, tá, gente? Porque aqui é um segundo vídeo do canal e eu estou aqui tentando adentrar nesse mundo, né, da política, da criação de conteúdo. Mas voltando aqui, gente, vem comigo aqui, cameraman. Golpe de Estado, gente, é quando um indivíduo ou um grupo de pessoas utilizam dos poderes do Estado, por exemplo, o Exército, para tomar quem foi eleito. 2022 não foi eleito o Lula, né? 2022 foi eleito Lula. Bolsonaro ele não estava no Brasil. Na data em questão que houve o pseudo golpe de Estado. Ele não estava no Brasil. Não tem como uma pessoa fazer um EAD ou um golpe à distância. A pessoa tem que estar lá, ela tem que destituir o outro do poder. Nesse dia em questão, o Lula ele não estava em Brasília. Ele estava, se eu salvo engano, estava em Araraquara com a Janja. Gente, nós não estamos vivendo em estado de direito. Nós estamos vivendo no estado de exceção. Outro ponto que está circulando muito na internet, nos jornais, e que muitas vezes a mídia nacional, a Globo, essas mídias nacionais, Estadão, Folha de São Paulo, elas não falam para vocês, mas eu falo. O Brasil ele não está vivendo numa democracia plena, onde eu e você tem o direito de expor a nossa opinião de forma livre, sem ter medo de ser repudiado pelas demais pessoas ou até mesmo pelo Estado Judiciário. Um país livre, gente. Você que pensa como, por exemplo, você que defende o Lula, você tem que ter a liberdade de defender o Lula. Você que defende a esquerda, você que defende o comunismo, você que defende o socialismo, você tem que ter liberdade para isso. Da mesma forma quem defende o conservadorismo, a liberdade do mercado, as liberdades individuais de expressão, ou quem é contra o aborto, ou quem é contra tudo que a esquerda propaga, tem que ter essa liberdade. A liberdade ela vai até o ponto que você começa a cometer o crime verdadeiro, né? Esses crimes que o Alexandre de Moraes, que as pessoas que se dizem defensores do país, que vêm criticando o Jair Messias Bolsonaro, que vêm criticando todo esse movimento, eles não defendem verdadeiramente a nossa Constituição. A Constituição de 88 não é defendida. O Lula diretamente vem cuspindo na cara do povo brasileiro, trazendo vergonha nacional, sendo um antissemita, tanto que ele é uma persona não grata em Israel. Primeira vez na história que o Brasil tem um persona não grata na história do nosso país, gente. Então, só resumindo, tá? Que esse vídeo eu não vou prolongar muito, até por conta da correria que eu venho tendo aí, gente. Mas golpe de Estado é isso, né?
precisa ter a Força Armada, todo o conglomerado estatal para destituir o presidente, que não estava no país, não estava em Brasília, perdão, não estava ali em Brasília o Lula, né? Bolsonaro não estava no Brasil, estava nos Estados Unidos. Aí estão falando assim, o Eduardo Bolsonaro, gente, a gente já acabou o vídeo, o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos. O tarifaço foi culpa do Eduardo Bolsonaro, desses bolsonaristas que estão lá acabando com a soberania nacional. Não. O governo dos Estados Unidos, junto ao FAC, junto ao Marco Rubio, junto a mesmo a todos os seus secretários de Estado americanos, falaram que as tarifas são recíprocas, ou seja, como todos os países tiveram ali 10% de tarifa e o Brasil ele teve esse acréscimo de 40% justamente por conta que o Brasil deixou de ser um país livre democraticamente. Não é mais um país livre, né? Então para vocês não se prenderem ao que eu estou falando, pesquisem por si próprios, né? Mas da mesma forma eu vou deixar aqui no vídeo o artigo 53, o artigo 5º da Constituição e tudo que o Alexandre de Moraes vem fazendo para destruir a nossa sociedade brasileira, que é um país rico, gente. Se cada pessoa que fosse tivesse essa consciência de lutar pelo direito, de lutar de forma verdadeira pelo que está acontecendo, a gente já teria pacificado todo o país. E é o que eu falo agora, anistia já. Nós temos que anistiar os fatos que ocorreram, que as pessoas, elas não foram, as pessoas que estavam lá, elas não cometeram golpe de Estado, até porque não configura golpe de Estado, né? Agora, para não falarem que estou passando pano, teve quebra-quebra, as pessoas que estavam envolvidas na depredação do patrimônio público, tem artigo que fala sobre o vandalismo e que apenas, gente, para depredação ao patrimônio público não chega a 17 anos, como o Alexandre de Moraes, o deus da liberdade do país está fazendo. Estou falando de uma forma meio irônica, tá, gente? Não leva isso a sério. Mas as pessoas levarem 17 anos não condiz com o que a lei determina sobre o que é a pena de vandalismo. Vai estar aqui, ó, o artigo que fala sobre a pena de vandalismo. Não chega aos 17 anos. É muito menos. E tem vários regimes, tem um regime aberto, tem vários critérios, né? Mas a gente tem que lutar, gente. Não podemos ficar de braços cruzados. Temos que lutar pelo nosso país, pela liberdade, porque se o Brasil ele se transformar de forma, tô falando de regime, tá? Um regime próximo ao que é uma China agora, próximo ao que é uma Cuba, próximo ao que é uma Coreia do Norte, vai ser difícil voltar ao normal, tá, gente? Então, antes de encerrar o vídeo, eu peço para você, curte, se inscreva, compartilha com mais pessoas que puder para me ajudar, até para melhorar, né? Ainda mais o conteúdo aqui do canal, tá bom, gente? E que Deus abençoe vocês. E lembrando, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe vocês, ilumine cada um de vocês, tá, gente? Falou, guerreiros!